TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV. Olá, está no ar o Evidência na TV e sempre com patrocínio de CDP, consultoria em direito público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac e Revista em Evidência. E o nosso entrevistado de hoje, eu estou bem à vontade, porque ele é meu colega, é jornalista. O convidado de hoje do programa em Evidência na TV é o apresentador, foi apresentador do programa Gaúcha Atualidade e editor-chefe da Rádio Gaúcha, trabalhando na emissora entre 95 e 2014, ano em que se candidatou a deputado federal pelo PCdoB. André Machado é natural de Porto Alegre, formou-se pela PUC em jornalismo, atuou na Band e prestou seu serviço em 2020 como superintendente de comunicação da Assembleia Legislativa. Atualmente é o secretário de Habitação e Regularização Fundiária de Porto Alegre. Seja bem-vindo, André Machado, meu colega jornalista, tudo bom? Tudo bem, Wilson. Bom, obrigado pelo privilégio de estar aqui Em Evidência na TV junto com vocês, podendo compartilhar um pouco da história. E se eu puder colocar um adendo aí só, eu hoje sou o primeiro suplente de vereador em Porto Alegre pelo Progressistas. Ah, também, claro. André, vamos começar lá pelas suas origens, como é que surgiu a paixão pelo jornalismo? Você que é filho do Dilamar Machado, né, que os mais velhos vão lembrar do grande Dilamar Machado. Pois é, essa é uma questão geracional, sabe, porque há uma época em que todo mundo conhecia meu pai. Hoje faz 20 e poucos anos que o pai faleceu. O pai faleceu em 2001 e já tem toda uma geração que não participou desse movimento. Mas o pai era o grande nome do rádio gaúcho na virada dos anos 60 para 70 e fez muito sucesso na Rádio Gaúcha, Difusora, Itaí, que eram rádios muito fortes naquele momento. E teve uma atuação muito marcante no jornalismo. E não tem dúvida nenhuma que é esse ambiente onde eu nasço, né, esta casa, onde meu pai vivia a política e vivia o jornalismo, que fizeram com que o meu caminho acabasse sendo jornalismo, por mais que eu tenha tentado evitar, Wilson. Antes de fazer a faculdade de jornalismo, eu fiz faculdade de biologia. E eu larguei a biologia, eu fazia biologia na URGS, e eu larguei a biologia no segundo ano para aí sim ir para o jornalismo. E o mais impressionante dessa caminhada é que, como o pai fez toda a trajetória dele no rádio, eu tentei fazer a minha trajetória na TV e no jornal, mas não. É no rádio que eu acabei conseguindo espaço, sucesso, consegui firmar meu nome no mercado, e é o rádio, é a comunicação que me trouxeram aqui até hoje. E André, antes de eu entrar na política, como é que tu vê o jornalismo hoje, com essa questão das fake news, redes sociais, né, André? Me parece assim que a nossa geração, nós estamos sempre preocupados em desfazer as fake news, que o pessoal passa nas redes sociais e a gente vê que tem coisa errada, é uma desinformação que tem que estar sempre lá avisando, é fake news. Eu acho que hoje eu vejo assim um terrível contrassenso, né? Porque nunca nós tivemos tanto acesso, tanta possibilidade de checar informações, de verificar a veracidade delas, através dos buscadores, né? Tem a inteligência artificial aí, tem o Google que há tanto tempo nos auxilia, mas as pessoas preferem compartilhar informações inverídicas que recebem pelo WhatsApp. Exatamente. E por vezes compartilham dizendo assim, eu não sei se é verdade, mas acho importante saber. Quando bastava ir no Google, colocar algumas palavras-chave daquela informação que você já sabe na cara que é boato. Acho que o jornalismo passa por um grande desafio e é justamente esse desafio de competir com as redes sociais. Antigamente você tinha alguns emissores da informação, né? Tinha lá no passado Jornal do Brasil, Globo, Estadão, Zero Hora, Correio do Povo e tal, e você buscava através do jornalismo profissional esta informação que não chegava às pessoas na velocidade que chega hoje em razão das redes sociais. E hoje o jornalismo compete o tempo inteiro com as redes sociais. Então, para não ser atropelado, acho que também se soltou um pouco a corda do jornalismo. E eu vejo hoje muitas parcerias que surgem por aí de empresas sérias de comunicação que acabam se vinculando a veículos que não têm uma apuração tão expressiva. E eu acho bem importante que nós, como cidadãos, né, hoje, eu não sou mais o jornalista, a fonte da notícia. Hoje eu estou do outro lado do balcão, mas eu consumo notícia. E eu sempre opto pelo jornalismo profissional. E André, nessa questão das fake news, o que tu acha dessa PEC que quer regular
os conteúdos, as empresas, as big techs? Tudo que vem a regular eu acho desnecessário, Wilson. Eu acho que a gente já tem instrumentos suficientes dentro do Código Penal para punir crimes, mas quando tu começar a regular no sentido de limitar, de querer cercear opiniões, de querer cercear a veiculação de informações, eu acho inadequado. Quem compartilha uma mentira já está cometendo um crime. Eu tenho muito medo destas questões excessivamente regulatórias. Acho importante que a gente defenda a liberdade de manifestação e, sobretudo, nós, consumidores de informações, independente de onde temos que ter responsabilidade, inclusive com o que a gente segue, né? Quando tu opta em seguir uma pessoa na rede social, tu está referendando as informações que ela transmite. Então, dessa maneira, eu vejo que esse controle está muito mais na sociedade e acho que já no Código Penal. Eu realmente não me agrada muito essa possibilidade de regulação, porque senão daqui a pouco alguém vai querer dizer quem você pode entrevistar aqui ou não. Vai ter esse caminho também. André Machado, por que tu saiu do PCdoB e foi pro PP? Essa é uma informação que eu estou cansado já de falar, tá? mas não tem problema nenhum. Primeiro, isso já faz um longo tempo, né? Nós estamos em 2024, eu disputei uma eleição pelo PCdoB em 2014. Eu não saí do PCdoB e fui progressista, eu saí do PCdoB. É uma outra situação, né? Eu tive meu momento lá, tive um convite que, de certa forma, me seduziu, me pareceu interessante naquele momento, entendia que tinha um projeto onde eu poderia me enquadrar, só que não foi isso que eu vi depois ao longo da caminhada e optei por sair, voltei ao jornalismo, fui trabalhar no Grupo Bandeirantes, onde trabalhei por 5 anos e nesse período, quando eu estava na Bandeirantes, eu me filiei a outro partido, Wilson, ao PDT. Eu fui ao PDT, que foi o primeiro partido que eu tinha sido filiado lá atrás, estava dentro do PDT, entendia que podia caminhar ali, só que achei que o PDT não abria espaço para outras pessoas que não fossem as lideranças constituídas em Porto Alegre e saí também do PDT. Eu nunca troquei de um partido para o outro. Fiquei fora da política. E recebi um convite do Progressistas para ingressar ao Progressistas, onde eu estou filiado desde 2019. Disputei a eleição para vereador em 2020, fiz 3.218 votos em Porto Alegre, né? Como te disse no começo, sou o primeiro suplente do partido. E por mais que as pessoas vejam estranheza, dentro do programa do Progressistas há uma defesa que para mim ela é incontestável, a defesa da igualdade de oportunidades entre as pessoas. Essa para mim é a mesma batalha que eu tinha lá atrás num outro caminho, só que com uma prática política que me agrada mais. Eu tenho extrema admiração pelo Celso Bernardi, hoje presidente de honra ao lado do Francisco Turra, do Progressistas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Tenho uma vinculação muito grande com o deputado Hernani Polo, com o ex-deputado Jerônimo Gergen e com outros tantos líderes progressistas que muito me orgulham. Deputado Marcos Vinícius, deputado Pazin, deputado Westphalen, o ex-deputado Turra, enfim, tem um caminho grande. Eu estou muito à vontade onde eu estou. Algumas pessoas me estranhavam um pouco no começo. Eu continuo na essência exatamente a mesma pessoa e tenho plena liberdade de atuar no partido em que estou. E acho que, sobretudo, os partidos de centro-direita e de direita precisam aprender a lidar com as camadas sociais mais pobres. Precisam aprender a chegar nas necessidades das pessoas mais pobres, porque aí vai emparelhar o jogo e vai ajudar a transformar e libertar de fato essas pessoas. E André, o Partido Progressista é conhecido pelo movimento municipalista, né? O movimento forte. Como é que tu vê hoje esse movimento municipalista? Hoje, o seu trabalho no município, e uma das coisas mais desgastantes que tem para a gente que trabalha na cidade é ter que ir a Brasília, passar de órgão em órgão pedindo apoio. Foram incontáveis as vezes que eu fui nesses 3 anos como secretário municipal da habitação à capital federal, seja no governo Bolsonaro, seja no governo Lula. E a gente é sempre bem atendido, nunca tive problema em nenhuma das duas situações. Agora, não é possível que arrecadando recursos aqui de uma cidade como Porto Alegre, para ter acesso a recurso que é arrecadado aqui, de cidadãos daqui, eu tenha que ir até a capital federal e fazer algum apelo nesse sentido. Eu vejo cada vez mais forte agora.
nós somos da mesma geração, Sim. da mesma geração de jornalistas, inclusive, né? Nós começamos mais ou menos no mesmo tempo, temos o mesmo tempo de profissão. Você deve lembrar que a gente ia entrevistar o senhor Paulo Zilkowski na FAMURS, antes dele outros presidentes da FAMURS, cobrando por esta questão da má distribuição do Pacto Federativo, dos recursos da União. A luta continua exatamente a mesma. E isso é muito desgastante para gerações. Acho que isso explica um pouco porque a gente não conseguiu dar o salto que esperava dar quando aquele Cristo Redentor saiu voando na capa da Economist de país. Nosso país continua o mesmo. Infelizmente, aquele Cristo Redentor arriou e o Brasil continua enfrentando as mesmas dificuldades. André, eu vou te antecipar uma pergunta aqui. Teus planos para 2024, pode concorrer? 2024. Agora, a legislação eleitoral nos obriga, né, a todos aqueles secretários municipais, ordenadores de despesa que buscam uma disputa eleitoral, a deixar o cargo no dia 6 de abril. Sim. Eu deixo o cargo dia 6 de abril para disputar a eleição municipal esse ano. Vai concorrer vereador em Porto Alegre? Eu sou pré-candidato a vereador em Porto Alegre. Olha aí, tá certo. Bom, André Machado, que é o secretário municipal de habitação. Vamos entrar agora na seara aí da habitação com o André Machado. O que é esse plano municipal de redução de riscos, André? Pois essa questão, isso eu acho que é o grande tema que nós temos para discutir agora, diz respeito às mudanças climáticas, e é fundamental que nós estejamos atentos a este tema. Quando nós compusemos, junto com o CPRM, com a Defesa Civil de Porto Alegre, o mapeamento das áreas de risco da cidade, e que a gente viu que houve um crescimento exponencial destas áreas em 10 anos, ou seja, cada vez mais pessoas pobres estão ocupando áreas onde as suas vidas estão colocadas em risco, nós fomos atrás de alternativas. E esse mapa nós recebemos em abril de 2023. Nesse mesmo mês eu fui até Brasília, junto com o Coronel Evaldo, comandante da Defesa Civil, fomos na Secretaria de Territórios Periféricos para saber de que maneira o governo federal pode nos ajudar nesta questão. Conversando lá na Secretaria, nós vamos lançar uma parceria para o Plano Municipal de Redução de Riscos. E Porto Alegre foi uma das 20 cidades do Brasil, a maior delas, diga-se de passagem, a ser inserida dentro desse plano. É um plano que vai ser coordenado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através do professor Guilherme, junto com o professor Bressani e o professor Eliseu, que vão, através de um ordenamento junto conosco do município, estudar algumas dessas regiões para propor quais são as medidas mitigatórias desses locais. O que a gente tem em mente e precisa ter em mente? Nós precisamos salvar vidas. Esse é o ponto de partida desse estudo das áreas de risco. E é isso que a gente vai fazer a partir desse estudo. Ou seja, permanecendo, se possível, as pessoas no local onde elas moram, só que com menos risco. E eu acho, sobretudo, nesta discussão que a gente tem, agora nós passamos recentemente, em janeiro, por uma crise violenta em Porto Alegre, em termos de clima, nós temos que pensar o que você na sua casa pode fazer em relação às mudanças climáticas. E eu não tenho dúvida, Wilson, nós precisamos repensar o nosso modo de consumo, o nosso modo de vida. Eu fico impressionado com a quantidade de lixo que eu produzo. Eu moro sozinho num apartamento e produzo uma quantidade de lixo gigantesca toda semana. Nós precisamos mudar o nosso consumo e nós precisamos repensar nas grandes cidades, que é o caso de Porto Alegre, a questão do manejo arbóreo. O que aconteceu na cidade foi caótico nesse mês de janeiro e a gente precisa pensar como é que a gente vai conviver com esses vegetais, que são seres vivos, que têm um ciclo muito diferente do nosso ciclo animal, e que a gente precisa conviver com eles de uma forma sadia. A gente precisa das árvores para viver e elas também não podem interferir nesse ordenamento da cidade. Isso é feito, tem estudo para isso, mas a gente infelizmente não cumpriu ao longo dos anos. E certamente, né, André, nós vivemos um novo normal, onde tem grandes eventos climáticos. Me parece que os gestores públicos não estão programados para atender essa questão. Sabe que nós, quando fizemos esse processo todo lá em março, abril de 2023, a gente tinha os alertas de que nós iríamos enfrentar, se buscar no Google você vai encontrar isso, um período de chuva muito intenso a partir da virada do inverno para a primavera. E foi exatamente isso que ocorreu. Agora, não é uma questão de um governo
governo ou de outro. É natural de todos nós, inclusive na casa da gente. Você vê que tem alguma coisa acontecendo, você só vai intervir quando o problema de fato acontecer. Porque você tem outras prioridades. E esta questão das mudanças climáticas e dessas tempestades cada vez mais fortes, né? Recentemente estava vendo uma reportagem nesse sentido, não dá para dizer que isto é uma tempestade severa. As tempestades estão cada vez mais fortes. Exato. Então a gente precisa trabalhar isso com normalidade. Como a normalidade, né? Que é o tal do novo normal. Eu não gosto muito dessa palavra que a gente falava muito na época da pandemia. Mas o que a gente precisa é ter estratégias de curto prazo, porque daqui a pouco vem uma próxima chuva com essa intensidade, e estratégias de longo prazo. No caso aqui de Porto Alegre, nós temos uma cidade, né, a gente está aqui no bairro Navegantes, onde a tubulação, por exemplo, foi montada há quanto tempo nessa região do 4º distrito? Para um volume de chuva. E esse volume alterou. Nós vamos abrir novamente toda a cidade para poder escavar e colocar tubulações maiores. Nós vamos criar mecanismos como piscinões, por exemplo, para poder recolher essa água da chuva e depois dispensar ela ordinariamente. Ou seja, nós temos que fazer essa discussão para a cidade. Obra, por exemplo, causa transtorno. Vide o centro de Porto Alegre, né, que está com uma obra muito importante, mas que causa um grande transtorno. A cidade tem que saber o que quer também. Tem que ter um pouco de paciência com as obras. A gente fez reportagem na área central, né, as obras atrapalhando o movimento dos comerciantes. Mas seguimos no assunto da questão fundiária, questão de habitação, com o André, que é o secretário municipal de habitação. O que é o programa regular? O regular é um programa que o DEMAB, para você ter uma ideia, o DEMAB ao longo dos anos fez uma série de empreendimentos na cidade, né? Especialmente na Restinga, mas tem aqui perto a Vila dos Papeleiros, o loteamento Santa Terezinha, por toda a cidade. O DEMAB tem mais de 30 mil mutuários. E a gente propusemos à Câmara um programa para regularizar os débitos dessas pessoas. Alguns têm contrato de compra e venda, outros contrato de direito real de uso. A gente vai aos locais com o apoio da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, faz uma negociação com grandes descontos para as pessoas, e grandes descontos mesmo, tá? Tem gente que pagou muito, devia muito e pagou muito pouco, até pelo papel da Defensoria dentro desse processo. E depois, ao final, a gente faz como vem fazendo agora no condomínio Guapuruvu, lá na zona norte de Porto Alegre, onde o programa foi muito bem recebido, e titula as pessoas. A gente entrega a elas, ao final desse processo, o título de propriedade, a titulação do seu imóvel. Elas perdem o vínculo com o DEMAB e têm aí a tranquilidade de poder repassar o seu imóvel para seus filhos, vender, ganhar valor, o que é muito bom. Isso é muito importante. André Machado, secretário municipal de habitação, aqui no Em Evidência na TV, sempre no patrocínio de CDP, Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram aí pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. E revista Em Evidência, na política e nos negócios, quem faz está em evidência. Rápido intervalo, nós já voltamos. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Precisando de peças de reposição para maquinário de terraplanagem e manutenção de rodovias? Atendendo construtoras e mais de 250 prefeituras no Rio Grande do Sul, a Kaisermac é o fornecedor de confiança de lâminas para motoniveladoras e peças de reposição compatíveis com equipamentos rodoviários das principais marcas do mercado, minimizando paralisações em obras e otimizando os recursos. Conheça nossas soluções personalizadas. Acesse kaisermac.com.br para mais informações. Kaisermac, parceria estratégica em peças de reposição para motoniveladoras e equipamentos rodoviários. Quando o tema é direito público, a referência de qualidade é a CDP. A consultoria em direito público tem mais de 2 décadas de intensa atividade pelo Rio Grande do Sul e em setores públicos do restante do país, assessorando cada ente federado para que possa extrair da melhor forma possível os bons resultados e as boas práticas de gestão. Possui um corpo de assessoramento técnico capaz de abranger toda a área pública, com ênfase maior para a administração municipal. A CDP presta os subsídios necessários aos gestores municipais e demais colaboradores da gestão pública para o enquadramento legal de suas funções.
agindo não apenas na reparação das situações criadas, mas também na prevenção de consequências futuras. Para mais informações, ligue para 32 26 6866 ou acesse www.cdprs.com.br. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Estamos de volta com Evidência na TV, hoje com o secretário de Habitação de Porto Alegre, André Machado. E já vou direto perguntar para o André como é que funciona o programa Mais Habitação Compra Compartilhada, André. Pois esse é um tema interessante. Esse programa, ele surgiu quando a gente chegou no DEMAB e olhou o que tinha. Se uma pessoa batesse na porta do DEMAB e precisasse de um programa, o que tinha para fazer? Minha Casa Minha Vida estava fechado, o aluguel social ele é destinado a pessoas que estão em áreas de risco, afetadas por obra pública, e o bônus moradia naquele momento com uma atuação muito limitada. E um dos caminhos que a gente tinha era poder ampliar a política de habitação. E nós desenvolvemos o Compra Compartilhada a partir de uma experiência do Estado do Paraná, num programa chamado Casa Fácil Paraná, onde o ente público, no caso o município de Porto Alegre, dá uma entrada, aqui é de R$15 mil, a pessoa busca entre os credenciados um imóvel de até R$235 mil, isso para famílias com renda de até R$4 mil, e consegue comprar no mercado o seu imóvel, porque geralmente os negócios não fechavam porque faltavam pequenos valores. Esse 15 mil, ele pode somar com subsídio federal, pode somar com seu fundo de garantia, e tem casos que são excepcionais. Tem um caso de um rapaz, um garoto, que se criou na periferia, a namorada está grávida e ele quer que o filho, a filha dele, se crie num ambiente que ele considera mais saudável. E ele ganha R$1.400 por mês e ele conseguiu, com esse subsídio, comprar o imóvel, paga em torno de R$400, R$500 de prestação e ele, a namorada e o filho, a filha que vão nascer, vão viver num imóvel tranquilo. Ou seja, a gente até não sabia que no começo esse imóvel iria conseguir atender, o programa ia conseguir atender esta faixa, mas está atendendo essa faixa. E tem uma coisa muito importante que as construtoras nos dizem: André, a renda média do nosso cliente, ela vinha subindo. A partir do programa, ela caiu. Ou seja, o programa trouxe mais pessoas para dentro dos imóveis. Importante, né? Pessoas que querem casa própria, o sonho da casa própria, todo ser humano. E às vezes falta só um empurrão, viu, Wilson? Literalmente, nesse caso, faltava só um empurrão. Eu gosto muito de ressaltar esse programa, que esse programa existe no estado do Paraná, está sendo lançado no Rio de Janeiro, existe em Pernambuco, mas município é só Porto Alegre, e São Paulo. E a coisa mais interessante desse processo é que nós fomos lá buscar inspiração no Paraná e depois a Prefeitura de Curitiba nos ligou para saber como é que estava funcionando. Estava lá mesmo a solução. Mas, André, quantas pessoas estão inscritas no DEMAB em busca ainda de uma casa? Nós temos cadastros diferentes, né? No caso do Compra Compartilhada, por exemplo, esse que eu estava falando agora, nós temos em torno de 3.500 inscritos. E o programa Minha Casa Minha Vida, que esse sim tem um cadastro mais amplo para as pessoas de mais baixa renda, nós estamos agora com cadastro fechado, né? Nesse momento ninguém consegue cadastrar, em torno de 32.500 pessoas, famílias cadastradas. Né? É importante, são famílias, porque todas elas têm um número de inscrição social, então a gente sabe que cada uma compõe um núcleo familiar. E como é que funciona o bônus moradia? O bônus moradia é um programa em que a prefeitura, ela paga o valor total do imóvel. Hoje esse bônus é de R$128 mil. Para ter acesso ao bônus, ele é elegível dentro de quadros que o próprio DEMAB determina, né? Então a gente tem pago bônus para famílias que estão em aluguel social há muito tempo, como é o caso das famílias aqui, deve ter coberto isso, o incêndio da Vila Liberdade, em 2013, foi junto ali com o incêndio da Kiss, pois bem, aquelas famílias estavam desde 2013 vivendo em aluguel social, e a gente está pagando para elas agora o bônus moradia. Já pagamos mais de 100 para famílias da Tronco, que também aguardavam há muito tempo, famílias da Vila Pedreira, agora estamos começando lá do Túnel Verde, da Ponta Grossa, ou seja, e vamos começar em seguida aqui da Casa de Passagem Frederico Mendes. São regiões da cidade que precisam ter um olhar, e como a gente não
não tem imediatamente um condomínio para entregar, a gente opta por esse caminho. As pessoas escolhem a casa, uma casa regular, e o DEMAB faz a compra dessa casa. É um processo que não é rápido, demora em torno de 5, 6 meses, mas é muito mais rápido do que a construção de um projeto habitacional. E André, sabe que a gente fala muito do Minha Casa Minha Vida, né, programa do governo federal. Qual foi o saldo das inscrições aí para o programa que encerrou agora no final do ano passado? Pois olha, o pessoal fala muito do Minha Casa Minha Vida, do programa federal, e de fato mas ele só existe na parceria com os municípios. Então ele vai existir, porque aqui em Porto Alegre, porque o município de Porto Alegre inscreveu 15 áreas suas no programa e teve 9 áreas selecionadas. E eu saúdo muito, eu entendo, Wilson, a gente está falando no começo sobre a questão do municipalismo, né? A gente precisa desse recurso federal, mas o município entra com a área e o governo federal faz a contratação da obra. Nós já fechamos o cadastro, então tem esses 32.500, nós já fizemos a seleção das empresas, na verdade, a primeira etapa delas, 5 construtoras se inscreveram para fazer as obras, 3 delas até esse momento já estão aptas, estamos acabando a análise das outras 2, nós vamos repassar para a Caixa Federal para que a Caixa possa fazer a contratação. Enquanto isso, nós estamos trabalhando na seleção das famílias, porque são 865 imóveis de demanda aberta e mais 365 especificamente para as famílias que foram desalojadas da Avenida Tronco. Agora, interessante a gente falar dos projetos Minha Casa Minha Vida. Como é que são selecionadas as áreas? Porque muita gente reclama, estão botando Minha Casa Minha Vida lá nos terrenos baldios, lá no meio do mato. Como é que é selecionado? Na verdade, como é que nós fizemos no nosso caso? Nós pegamos terrenos que o município já tinha destinados à habitação de interesse social. Então, um deles, por exemplo, não pode ser melhor localizado. É na Bento Gonçalves, em frente à delegacia de polícia, um pouco adiante do Carrefour. Outro na Restinga, ao lado da escola Aildo Meneghetti, que é um terreno espetacular. Na Mutualidade, no Morro Santa Teresa. Nós temos um terreno na Sotero dos Reis, no Passo das Pedras, a 2, 3 quadras da Baltazar de Oliveira Garcia. Um terreno em pleno Eduardo Prado, na Cavalhada. Ou seja, são bons terrenos que estão em Porto Alegre. O que a gente está fazendo agora é justamente fazer um caminho para preparar uma próxima seleção. É levantar as necessidades que nós temos de acordo com as inscrições para que no próximo ano, ou nesse ano, se abrir seleção do Minha Casa Minha Vida, Porto Alegre possa também inscrever e buscar mais projetos. E especialmente para aquelas áreas onde a gente tem muita demanda e não tinha terreno disponível, como é o caso da região norte de Porto Alegre e o caso da Lomba do Pinheiro. E qual é o prazo de entrega das primeiras unidades dessa nova leva? Dessa nova leva vai depender da contratação que a Caixa fizer. A gente imagina que as obras podem começar até a metade desse ano e aí tu coloca um prazo de 18 a 24 meses para entrega, né? Depende da construtora, do modelo construtivo, mas eu imagino que até o final de 2025, início de 26, as unidades estejam entregues. A habitação é uma corrida, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? Então, muitas coisas que acontecem agora vieram de trabalhos. Esses terrenos que nós estamos usando, muitos foram adquiridos na gestão Fortunati Melo. Né? E agora estão sendo usados na habitação, na gestão Fogaça, e agora estão sendo usados na habitação. Né? Então, não é nada rápido. Então, tem que constituir processo, e eu aprendi a conter essa ansiedade. Porque nós, no jornalismo, somos muito imediatistas. Né? Eu aprendi a controlar essa ansiedade. Estamos aqui, então, com o secretário de Habitação de Porto Alegre, André Machado. E daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para o André, vou entrar em outro, eu quero mostrar um outro lado da habitação. É o Evidência na TV, aqui sempre no patrocínio do CDP, consultoria em direito público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos aí da Kaisermac. E revista em Evidência, né? Na política e nos negócios, quem faz está em evidência. Daqui a pouco a gente volta no outro lado da questão da habitação. Evidência na TV, o programa da revista em Evidência na RDC TV. Precisando de peças de reposição para maquinário de terraplanagem e manutenção de rodovias?
Atendendo construtoras e mais de 250 prefeituras no Rio Grande do Sul, a Kaisermac é o fornecedor de confiança de lâminas para motoniveladoras e peças de reposição compatíveis com equipamentos rodoviários das principais marcas do mercado, minimizando paralisações em obras e otimizando os recursos. Conheça nossas soluções personalizadas. Acesse kaisermac.com.br para mais informações. Kaisermac, parceria estratégica em peças de reposição para motoniveladoras e equipamentos rodoviários. Quando o tema é direito público, a referência de qualidade é a CDP. A consultoria em direito público tem mais de 2 décadas de intensa atividade pelo Rio Grande do Sul e em setores públicos do restante do país, assessorando cada ente federado para que possa extrair da melhor forma possível os bons resultados e as boas práticas de gestão. Possui um corpo de assessoramento técnico capaz de abranger toda a área pública, com ênfase maior para a administração municipal. A CDP presta os subsídios necessários aos gestores municipais e demais colaboradores da gestão pública para o enquadramento legal de suas funções, agindo não apenas na reparação das situações criadas, mas também na prevenção de consequências futuras. Para mais informações, ligue para 32 26 6866 ou acesse www.cdprs.com.br. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Estamos de volta aqui com Em Evidência na TV e o assunto é a questão habitacional de Porto Alegre, porque está aqui com a gente o secretário André Machado, que cuida desta área. Pois bem, a gente conversou agora há pouco sobre as unidades que o pessoal procura, Minha Casa Minha Vida, tem aí os loteamentos, prédios, mas tem um outro lado aqui na capital, muitos prédios vazios, ociosos. Saiu um levantamento há pouco de 100 mil, mais de 100 mil imóveis vazios em Porto Alegre. Secretário André Machado, como é que vocês estão lidando com essa questão dos imóveis ociosos? Pois olha, o prefeito Sebastião Melo tem uma afirmação sobre esse assunto e eu acho que ela é verdadeira e correta e concordo com ela, e também entendo que a gente tem um movimento que precisa fazer. Primeiro, ele disse que essa é uma questão de mercado. É o mercado quem relaciona isso. Mas como é que a gente age nesse processo? Tem em São Paulo, Wilson, um programa que é uma parceria privado-privada, feito entre a escola da cidade e o movimento do Sem Teto da cidade de São Paulo, em que eles têm pego imóveis ociosos e adaptado para habitação de interesse social. E quando fala em habitação de interesse social, a gente não está falando de baixíssima renda. Estamos falando de pessoas que têm uma renda entre 2 e 4 mil reais e que podem pagar um aluguel, às vezes de um valor um pouco maior, nestas parcerias que são parcerias para locação social. Eu acho que esse é um bom caminho, sobretudo para os imóveis do centro, onde você precisa. Nós somos estudantes, né? E a gente sabe qual é a dureza da gente na vida de estudante. Você precisa, no centro, abrigar os estudantes, abrigar os comerciantes, abrigar os comerciários, né? Abrigar os bancários, servidores públicos, porque as estruturas estão ali e estão disponíveis. Então, a gente criar esses mecanismos, né? Além, obviamente, de compensações, de IPTU, outras questões que o prefeito vem trazendo, para que essas pessoas possam chegar a esse local. E, sobretudo, que a gente diminua um pouco um certo preconceito que a gente tem na cidade, né? Eu acho que a riqueza da sociedade está nesta mistura que ela produz, né? O Brasil é um país privilegiado em ter aqui dentro da sua estrutura tanto os chamados povos originários, que são os indígenas que seguem até aqui, negros, brancos, ricos, pobres, descendentes das mais diferentes etnias que compõem o que nós somos. E a gente tem que saber que esta convivência entre diferentes, ela faz bem e nos enriquece culturalmente também como sociedade e, a partir da cultura, a economia. É verdade, essa questão tem que ser a questão de interesse financeiro e interesse habitacional, né? Muita gente compra um imóvel só para alugar. Aí, A casa, Wilson, a casa é a base de todo o processo de segurança de uma família. Uma casa, uma moradia digna, um teto,
representa mais saúde, porque você está num ambiente salubre, mais educação, você tem uma luz adequada para pegar e deixar que seu filho estude, faça seu tema de noite. Ela representa segurança, você está protegido dentro do seu espaço. Ou seja, hoje, eu como gestor público, né, eu como agente político, eu não tenho dúvida que a minha pauta, a minha bandeira é a habitação. E talvez esta seja a minha maior gratidão ao prefeito Sebastião Melo, ao vice Ricardo Gomes e ao meu partido Progressistas, por ter me dado na mão uma bandeira importantíssima para a sociedade, porque se lá, como eu te disse no começo, meu partido defende a igualdade de oportunidades, ela só vai se dar se todas as pessoas viverem dignamente. Não há igualdade se você tem uma pessoa que precisa sair de um ambiente sem saneamento, sem teto, e tem muita gente sem teto agora em Porto Alegre, sem teto literalmente em razão da chuva, dessa pessoa não tem condição de igualdade para competir com outro que mora nos bairros mais nobres da cidade, onde felizmente eu moro, né? Eu sou morador do bairro Petrópolis. A gente precisa igualar, e esta igualdade se dá pela moradia. Não é a questão, não tem nenhum discurso socialista aqui não, ninguém está falando de distribuição de rendas, é dar a mínima dignidade das pessoas poderem morar com proteção. É verdade. Bom, André, vamos entrar naquela questão do plano diretor de Porto Alegre, que é um assunto polêmico. A Câmara de Vereadores aguardando aí esse plano chegar, o seu prefeito Sebastião Melo resolveu segurar, né? Tem agora a eleição dos conselheiros do plano diretor. Como é que você vê essa revisão do plano diretor da capital, André? Bom, o prefeito precisou segurar, né? Porque houve uma ação na justiça por parte de alguns conselheiros que estavam pedindo uma nova eleição, tinha tido um acordo que acabou sendo descumprido e o prefeito precisou adiar, e a gente está em pleno processo de votação que vai acabar demorando um pouquinho mais em razão dessa chuva aí que houve em janeiro e adiou para o final de fevereiro o processo. A revisão do plano diretor, ela é natural para a cidade, é um check-up que a gente faz da vida da gente para ver qual é o caminho que tem, né? Aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, a gente precisa cuidar do corpo da gente. E a cidade também, a cidade é um ser vivo, ele é dinâmico, tem que ver os mecanismos que tem. Eu acredito numa cidade adensada, porque você diminui a necessidade de estruturas que você concentra serviços, concentra pessoas e diminui, Wilson. Às vezes as pessoas, quando pensam no plano diretor, não pensam na dimensão do clima, da sustentabilidade. Diminui a emissão de gases. Hoje em dia, esta questão da emissão de carbono, tem que ser a nossa maior preocupação. Ninguém está brincando, isso não é conversa para boi dormir, como se achava lá atrás. Eu me lembro da dona Magda Renner na DFG, do Lutzenberger lá atrás nesta luta, né, que foram pioneiros aqui no Rio Grande do Sul, com aqueles que todo mundo chamava de ecochatos. Eu não sou um ecologista nato, mas eu entendo que nós, como sociedade, temos que olhar de uma forma diferente para esta questão do clima. Então, você com menos carros em circulação, quando você consegue fazer tudo dentro de um mesmo espaço, você ajuda na qualidade do ar desta cidade, né? Então, o plano diretor ele tem que caminhar nesse sentido. E acho que Porto Alegre tem um grande desafio, eu estava falando esses dias com o secretário Germano Brem, falei com a promotora Annelise Steigleder nesse sentido. Nós temos que discutir muito a questão das Ilhas do Guaíba. Das Ilhas do Guaíba. Eu acho que o plano diretor para as ilhas, como vai ser feita aquela ocupação, a ocupação está lá. A gente não tem que estimular mais pessoas a irem às ilhas, mas a gente tem que garantir a permanência daqueles que estão lá com segurança, sobretudo depois que nós vimos que aconteceu aí no ano passado. Realmente, a região das Ilhas de Porto Alegre não é tão... não aparece tanto ainda na questão do plano diretor, não se comenta muito e precisa de estrutura. E é Porto Alegre. E é Porto Alegre. Às vezes as pessoas nas ilhas dizem assim, eu vou lá a Porto Alegre. Eles estão em Porto Alegre, fazem parte de Porto Alegre, são serviços de Porto Alegre que estão lá, e eu vejo que a gente olha muito pouco para as ilhas, né? Então, esta discussão de um plano, de uma adequação, daquele plano de manejo do Parque do Delta do Jacuí, as áreas de proteção que existem lá, talvez a elevação, um projeto modelo com palafitas em alguma região para a gente entender se funciona. Agora, você não vai tirar aquelas pessoas de lá. Né? Quando houve a enchente, muita gente dizia assim, a prefeitura não tirou. As pessoas não querem sair de lá. E tem uma outra situação em relação às ilhas.
a gente está pagando aluguel social para esses que perderam as casas, né? Estadia solidária e depois o aluguel social. Eles querem alugar onde? Nas ilhas, porque lá está a base da economia deles, né? Eles trabalham como pescadores, então precisam estar lá, não pode ir para o Sarandi, por exemplo. Tá, ok, já tô antecipando. O André já antecipou aí a pergunta aqui, né? Que eu estava pensando. Derrubei aqui. o apresentador. Não, assim, o que está pensando, né? Já falou aí algumas ideias para a região das ilhas. Então, o que nós podemos esperar da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária para 2024? Bom, a gente está tentando, primeiro, garantir o cumprimento dessa palavra, fazer a seleção do Minha Casa Minha Vida de uma forma muito ordenada, seguir programas importantes, como é o caso do Compra Compartilhada. Nós temos outros programas engatilhados que não vão sair agora, eu vou deixar lá na gaveta para quem for assumir a secretaria depois de mim, ainda nessa gestão e depois na próxima, né? Seja lá quem estiver no governo. E eu tenho trabalhado muito, Wilson, para o fortalecimento do Departamento Municipal de Habitação. Eu acho que se tem um orgulho desses 3 anos que passei na direção do DEMAB e como secretário municipal da Habitação, é de ter recuperado a autoestima da grande maioria dos servidores. Os servidores acreditam no trabalho que realizam, entendem do propósito do departamento, eu sou muito satisfeito com isso, a gente tem um diálogo muito aberto com as comunidades, eu consigo entrar em todas as comunidades de Porto Alegre, tem sempre alguém para receber, e isso para nós é muito importante. Infelizmente a gente não consegue resolver tudo, os problemas são gigantescos, o dinheiro é muito pequeno, e eu lanço aqui um desafio que para todos os candidatos a prefeito, né? Que separem uma fatia considerável para o seu orçamento para a produção habitacional. Eu tenho plena convicção, se a gente tiver 30, 40 milhões por ano para a produção habitacional, nós vamos conseguir, ao longo de uma década, 2 décadas, dar um salto gigantesco em Porto Alegre nessa questão. Como eu te disse, nada se pensa em curto prazo, você tem que sempre pensar a longo prazo. Das considerações finais, André Machado, por que você quer ser vereador em Porto Alegre? Wilson, assim, quando eu decidi sair do rádio e ingressar na política, o meu desejo era de servir a sociedade, como a gente já faz no rádio, na comunicação, a todo tempo. Mas eu queria servir de uma outra forma. Queria deixar de uma certa comodidade que tem este lado do balcão, né, de fazer perguntas, de cobrar, dizer, mas a prefeitura tem que fazer isto, falta vontade. E conhecer esse lado da máquina, que não é fácil. E a gente vai de acordo com as oportunidades. Eu nasci em Porto Alegre, vivo aqui 56 dos 57 anos da minha vida, me dedico a essa cidade todos os dias e é natural que eu vá seguir fazendo isso ao longo da minha vida, no patamar que for. Né? Então, todas essas relações, tu querer ocupar um cargo público, ele não depende de ti, depende da sociedade. Eu quero poder estar num espaço onde eu continuo servindo a sociedade de Porto Alegre, né? Seja como secretário, seja vereador, seja comunicador, seja com o que for. Né? Acho que a vida nos caminha. Na política, eu aprendi que a gente respeita resultados, né? Eu disputei 2 eleições, eu fiquei como 4º suplente de deputado federal numa e como 1º suplente de vereador na outra. Respeito as decisões quando a gente ganha e quando a gente perde. E eu estou muito feliz hoje. Eu te digo assim, eu passei nesses 3 anos da minha vida talvez um período de maior realização profissional, apesar de ter conquistado tanta coisa também no jornalismo, assim, né? O carinho que tu recebe nas comunidades, quando tu olha para uma pessoa que não teve nada na vida e ela te diz, esse é o dia mais feliz da minha vida, ou quando tu vai numa senhora que mora numa casa simples, aqui na Vila Farrapos, e ela olha para ti e diz assim, olha aqui, secretário, eu comprei esse palacete, porque aquele é o palacete dela. Né? Isso te realiza demais. Então eu quero poder estar sempre ao lado das pessoas, especialmente atendendo aqueles que mais precisam, sem perder um foco que eu sempre tive de desenvolvimento econômico, turismo, eventos, que eu acho que é o caminho de Porto Alegre.
Obrigado, André Machado, se emocionou agora no final, bacana, e falou com o coração, né? Obrigado, André Machado, secretário de Habitação de Porto Alegre, aqui no Evidência na TV. E a gente volta com mais entrevistas aí no nosso programa aqui, porque agora nós estamos encerrando aqui, mas você vai ficar com o programa Brasília em Evidência com Voltaire Santos, hein? Tchau! Evidência na TV, o programa da revista Evidência na RDC TV. Precisando de peças de reposição para maquinário de terraplanagem e manutenção de rodovias? Atendendo construtoras e mais de 250 prefeituras no Rio Grande do Sul, a Kaisermac é o fornecedor de confiança de lâminas para motoniveladoras e peças de reposição compatíveis com equipamentos rodoviários das principais marcas do mercado, minimizando paralisações em obras e otimizando os recursos. Conheça nossas soluções personalizadas. Acesse kaisermac.com.br para mais informações. Kaisermac, parceria estratégica em peças de reposição para motoniveladoras e equipamentos rodoviários. Quando o tema é direito público, a referência de qualidade é a CDP. A consultoria em direito público tem mais de 2 décadas de intensa atividade pelo Rio Grande do Sul e em setores públicos do restante do país, assessorando cada ente federado para que possa extrair da melhor forma possível os bons resultados e as boas práticas de gestão. Possui um corpo de assessoramento técnico capaz de abranger toda a área pública, com ênfase maior para a administração municipal. A CDP presta os subsídios necessários aos gestores municipais e demais colaboradores da gestão pública para o enquadramento legal de suas funções, agindo não apenas na reparação das situações criadas, mas também na prevenção de consequências futuras. Para mais informações, ligue para 32 26 6866 ou acesse www.cdprs.com.br. Evidência na TV, o programa da revista Evidência na RDC TV. Brasília em Evidência, com Voltaire Santos. Muito boa noite a todos, estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Radar dos Municípios, aqui na Rádio Acústica, FM 97.7, muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha sempre às noites de quarta-feira, aqui diretamente de Brasília, com as informações e os convidados que impactam e fazem diferença aí na sua vida. Estamos recebendo hoje aqui em Brasília o presidente da Organização das Cidades do Patrimônio Brasileiro, a OCBPM, Mário Nascimento, também coordenador de Turismo e Agricultura da FAMURS, consultor da Confederação Nacional dos Municípios na área de turismo, também vai conversar conosco no programa de hoje. Mário Nascimento, presidente da OCBPM, mas lá no começo da sua trajetória política também foi prefeito, todo mundo lembra, no governo Ieda também assumiu importantes tarefas como presidente da Emater, junto à Secretaria de Agricultura, importantes funções. O significado desse 8 de janeiro em celebração à democracia, aproveitando essa pauta, Mário. Primeiramente, muito... Boa noite, né? Boa noite, né, Voltaire, boa noite, o secretário Maneco Rassi, que está aqui. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Acústica, FM, né? Que atinge grande parte aí, abrange grande parte do nosso estado, do Rio Grande do Sul e do Brasil, através das redes sociais, né, da internet, enfim. Primeiro, ressaltar aqui a importância, Voltaire, já que estamos junto com o secretário Maneco Rassi aqui, de termos aqui em Brasília, no Palácio Planalto, um gestor, um prefeito, ex-prefeito, uma cidade importante do Rio Grande do Sul, aqui no Palácio Planalto, junto ao presidente da República, junto ao secretário Paulo Pimenta, recebendo as pautas do nosso estado do Rio Grande do Sul, que sempre, com muito carinho, muito cuidado, atende a todos, procura dar um encaminhamento seguro, né, a essas reivindicações. Tanto é que temos agora aqui resultados importantes já da liberação, acompanhamos a imprensa agora no Rio Grande do Sul, da liberação de recursos para escolas, né, na região do Vale do Jacuí, ali Lajado, né, Estrela, aquela região do Vale do Taquari, atingida pelas enchentes e com sérios problemas aí, com recursos significativos na área da educação,
para as escolas, construção de novas escolas, enfim, infraestrutura, que é muito importante. Então, teve o dedo direto do secretário Maneco. Esse é um exemplo só da importância de termos alguém aqui em Brasília ligado, como o ministro Paulo Pimenta, o senhor também, o diretor Voltaire da SECOM, junto com o secretário Maneco, fazendo essa articulação das pautas do Estado. Então é importante os prefeitos buscarem, né, esse contato mais próximo, né, e sempre quando vem na Brasília, dá um pulo aqui, dá um abraço, dá uma conversada com o secretário Maneco aí, ver os andamentos dos projetos, das ações necessárias aos municípios. Em relação à questão dos atos do movimento, né, para marcar essa questão do que ocorreu no dia 8 de janeiro do ano passado, né, que ocorreu ontem, né, ontem, domingo, creio que é um ato importante, um ato que mostra para a sociedade brasileira que não se admite qualquer tipo de intervenção nos poderes, além das 4 linhas da Constituição Federal. A Constituição Federal nos regula, a Constituição Federal dá o que cada um pode e não pode fazer, né, é a segurança institucional do país. Então, quando colocou em risco a segurança institucional do país, é importante que as pessoas se unam, né, e que a gente possa, então, ter uma ação, né, para lembrar e para que isso não volte a acontecer efetivamente. Nós sabemos que são poucas pessoas que fizeram vandalismo, um grupo pequeno, o próprio secretário Maneco colocou que não representa a ação, o manifesto do povo brasileiro de modo geral, porque queria que trabalhe nas 4 linhas da Constituição, que respeita a democracia. Então, um ato importante que marcou com os discursos, né, das autoridades, enfim, que marcou esse momento. Isso vale tanto para um lado, tanto para a direita quanto para a esquerda. Eu sempre digo, né, não é um lado direito ou de esquerda. Vale tanto para um lado como para um lado direito ou esquerda. Invasão do STF, invasão da Câmara dos Deputados, invasão do Palácio Planalto, vandalismo, isso ninguém quer. Ninguém deseja. Invasão da propriedade rural também, quando vai para o outro lado. Invasão, né, essas questões todas que ninguém aceita mais hoje. Então, é um sinal, né, que nós temos que trabalhar de forma legalista, né, cumprindo as regras da Constituição, cumprindo o que determina a lei que nos regra, né, e eu acho que vamos em frente, né, vamos lá para frente, vamos avançar e vamos trabalhar para que isso nunca mais aconteça no Brasil e que a gente possa crescer de forma democrática, livre, soberana, né, com credibilidade, com honestidade, com seriedade, enfim, isso que nós precisamos. O Mário Nascimento, a Organização das Cidades Brasileiras e Patrimônio Mundial é uma forte organização de fomento à cultura, roteiros turísticos, o turismo, e precisa desse diálogo com Brasília, com o governo federal, dessa parceria, e é por isso que o senhor vem tantas vezes a Brasília a trabalho para manter esse diálogo informativo, essas conexões que são necessárias para essa promoção ser uma promoção global, uma promoção entregue à população. Quais são os próximos eventos estratégicos, chave da Organização das Cidades Brasileiras e Patrimônio Mundial, justamente que o senhor está dialogando também, mostrando o potencial para o governo federal? Bom, antes de responder essa pergunta, Voltaire, eu gostaria de comentar uma questão que o secretário Maneco colocou aqui, né, que ele fez uma explanação em relação à sua candidatura, não se elegeu deputado estadual. O senhor também foi candidato a deputado e foi bem, né? Fiquei segundo suplente. Ficou de segundo suplente. E não assumi também. Mas federal, né? Federal. Melhor. E aí a governadora Ieda te chamou para... Não assumi ninguém me liberou, né? A Ieda Cruz te chamou para ser o presidente da Emater. E aí foi uma gestão também, teve que cortar na carne, né? Eu lembro que dava as entrevistas na Rádio Gaúcha lá. Cortar na carne, mas conseguimos superar as dificuldades e avançar muito na Emater. Mas em relação a essa questão específica do secretário Maneco, eu acho que não assumiu a Assembleia agora, no momento. Teve essa experiência fantástica que está tendo aqui em Brasília, no governo federal, na presidente da República. Vai conhecer internamente, né, todos os caminhos do poder aqui, as estratégias, as negociações, enfim. Pode voltar a ser deputado estadual. Então, quem sabe, agora com as eleições municipais, volta e assume a cadeira na Assembleia Legislativa. Mesmo assim, tem a possibilidade de ser prefeito, se for o caso. O senhor colocou aqui aberto, deixou aberta também essa possibilidade. Né? Então, quer dizer, a vida abriu outros caminhos. Abriu outros caminhos, todos eles com muita fertilidade, digamos assim, né, entre aspas, né? E que são profícuos, está tendo uma boa experiência, um excelente trabalho, essa articulação toda. E eu creio que aquilo que foi colocado aqui também, de que não interessa o partido político, né, passa as eleições, no momento da eleição é o debate político. Aprende as ideias, cada um aprende suas ideias, defende os seus posicionamentos, enfim. Depois se elegeu, vamos governar para todos.
todos são atendidos. A gente percebe que há esse entendimento junto ao governo, na pessoa do secretário Maneco, do ministro Paulo Pimenta, do governo como um todo, né, do presidente Lula, nessa questão de atender a todos, independente do partido político. Isso é muito importante. Uma visão estratégica voltada para a governança. Tanto que eu, como presidente da Cidade do Patrimônio Mundial, nós temos vários partidos de oposição, de situação, dentro da organização. Sim. Como na própria Confederação Nacional dos Municípios, CNM, como na FAMURS também, tem do PT, PDT, todos os partidos. Uhum. Então é importante o gestor, o que faz a condução dos processos, que lidera o processo de governança, tanto federal, estadual, municipal, no caso nosso aqui, da Organização das Cidades do Patrimônio Mundial, é essa relação institucional, né, buscando coisas boas para o Brasil, buscando o desenvolvimento do país. E aí essa visão abrangente ajuda nesse processo. Destrava projetos, né, que estão trancados, enfim, muitos programas aqui que eu vi colocados aqui que foram que estão sendo levados adiante, que eu acho muito importante, essas ideias novas aí, né, e acreditar que é possível melhorar. Eu sempre tenho essa visão positiva das coisas, né, vamos acreditar que vai melhorar, vamos trabalhar para isso, cada um faz a sua parte, o Brasil vai crescer e vai desenvolver. Na Organização das Cidades do Patrimônio Mundial, nossa função é trabalhar esses temas voltados ao patrimônio mundial, à cultura, ao turismo, ao patrimônio, à preservação, à revitalização e à promoção desse patrimônio para que o Brasil aproveite esse potencial que tem nessas duas áreas extraordinárias, na área da cultura, da natureza, do seu patrimônio, para a promoção do turismo, para atrair turistas para o Brasil e para fazer com que os brasileiros viajem mais pelo Brasil e conheçam suas riquezas. O Brasil é um país fantástico, extraordinário, com um dos principais, mais belos do mundo, em todos os sentidos, né? E a CPM, então, tem agora, como você perguntou na questão dos eventos, temos agora em Rio Grande do Sul, aí um seminário nacional de governança para o turismo, que será realizado no mês de março, na cidade de Rio Grande. Estamos aí Rio Grande é no Rio Grande, pertinho de Camaquã ali, na sétima aí da Rádio Acústica. Ele vai acontecer do dia 25, 26 e 27 de março em Rio Grande. Então, todos estão convidados aí da região para se preparar para estarem presentes nesse importante seminário nacional de governança para o turismo, com o apoio da CNM, da FAMURS, de várias entidades nacionais, Ministério do Turismo, Embratur, enfim, vai ser um momento importante para o Estado. Convidar também os prefeitos da Costa Doce e da Zona Sul, ali, que estão tão perto para estar presentes. Estamos também com o evento Encontro das Cidades Históricas, Turísticas e Patrimônio Mundial em São Cristóvão. Tivemos ano passado em São Miguel das Missões, esse ano teremos em São Cristóvão, no segundo semestre. Né, várias ações envolvendo os projetos das cidades do patrimônio mundial para a promoção dos patrimônios mundiais, naturais, culturais, patrimônio imaterial, geoparques da Unesco do Brasil, nas feiras internacionais que o Brasil participar, uma parceria com a Embratur e com o governo brasileiro, federal brasileiro, Ministério do Turismo. Então, são projetos que estão em andamento ainda, né, que nós vamos aí construir essas possibilidades importantes para o Brasil, né. Também temos a questão de outros projetos que estamos trabalhando relacionados à realidade virtual, à projeção mapeada, né, a projetos ligados à educação, à cultura, ao patrimônio mundial e à história do Brasil nas escolas municipais, trabalhar com as crianças para valorizar a partir da base da educação, né, nosso patrimônio, a nossa história, a nossa cultura, a nossa natureza. Enfim, são diversas ações em andamento, né, e que nós estamos aqui sempre em contato aqui com a Presidente da República, com a SECOM, com o secretário Maneco, com o ministro Padilha, o ministro Pimenta, o secretário Ceciliano também, o próprio Voltaire fazendo essa articulação. Isso eu acho muito importante, né? Aproveitar nesse momento o Estado do Rio Grande do Sul, que temos os gaúchos aqui em Brasília, na presidência aqui, no governo, né? E articularmos as ações que vão ajudar não só o Rio Grande do Sul, mas também o Brasil como um todo, para que possa crescer, desenvolver. E no nosso caso, que estou trabalhando hoje na questão da agricultura e do turismo, no Patrimônio Mundial da Cultura e do Turismo, e na FAMURS, na CNM também envolvendo a agricultura, duas atividades estratégicas, né, e que constitui a base da economia do Brasil. A agricultura, que hoje o agro é muito forte, estamos participando muito das reuniões do CONDRAF, do MDA também, do MAPA, das câmaras setoriais, discutindo políticas públicas, ajudando na construção dessas políticas, como também no turismo, no Conselho Nacional do Turismo, no Conselho Deliberativo da Embratur e outras ações que envolvem também esses setores fundamentais para a nossa economia. Mário Nascimento, presidente da OCBPM, coordenador de Agricultura e Turismo da FAMURS e também consultor da Confederação Nacional dos Municípios, da CNM, direto aqui em Brasília. Muito obrigado pela tua participação e as tuas considerações finais, Mário. Agradeço, Voltaire, a oportunidade de estar aqui na Rádio Acústica FM,
Pampa e todas as demais redes ligadas a este programa, que você participa tão bem e leva a informação correta aos nossos ouvintes. Dizer aqui que falamos muito hoje do turismo, né, da cultura, do patrimônio. Com mais tempo, né, para explorar. Vamos falar outro dia, Voltaire coloca à disposição, da agricultura. Isso é do muito agro. importante. Muito Estamos importante. esse ano, tivemos o ano passado um problema seríssimo de seca, estiagem, esse ano com chuvas. Não tá fácil a condição climática, né? Bastante chuva, mas por outro lado, com perspectivas boas da safra de soja e de milho desse ano no Rio Grande do Sul. No Brasil é um pouco diferente, tendo visto o efeito do El Niño, né? Então temos aí uma possibilidade grande de crescimento nessa área, na área da proteína animal, suinocultura, avicultura, leite também, bovinocultura, soja, milho, com grandes produtividades que devemos ter no estado. Enfim, né, eu acho que cabe um debate importante e sabemos o desafio que temos, que o gestor municipal tem que ter em relação a esses temas, ao agro, a gestão do agro, os cuidados que tem que ter em relação às políticas públicas e a governança também do agro no âmbito local, nas parcerias necessárias com o governo federal, com a ciência técnica, com a Emater, o governo federal, os programas disponíveis hoje de acesso a recursos, das compras de alimentos da agricultura familiar, da importação e das exportações brasileiras, dos mercados, já que o agro movimenta mais de 30% da economia do Estado. Né? Eu acho que chega a mais de 40% da economia do Estado dentro da cadeia produtiva do agro, né? Que envolve desde a indústria, o comércio, transporte, a produção na lavoura, dentro da propriedade, a produção de insumos defensivos, adubos, agroquímicos, enfim. Um assunto interessante que nós podemos discutir com mais tempo aqui, mas será em outra oportunidade. Nós voltamos na próxima semana com entrevistas e informações que impactam e fazem a diferença na sua vida. Uma boa noite! Tchau! Evidência na TV, o programa da revista Evidência na RDC TV.